AI. Olá a todos! Então, nós hoje estamos aqui com o Ricardo Mesquita, que é founder da WiseVerge. Estou a pronunciar bem, da WiseVerge. Portanto, sim. Uma empresa portuguesa que desenvolve produtos digitais e soluções de IA para organizações em diferentes geografias. E recentemente também o Ricardo tinha aqui um projeto, um novo produto que se chama ExtraFlow e que tem como objetivo aumentar a produtividade e a eficiência das operações das empresas. Portanto, o Ricardo tem, de facto, aqui uma experiência hands-on nesta área de IA e nós hoje vamos falar um bocadinho, ou seja, IA, obviamente, vai muito além de usar o ChatGPT ou ferramentas que prometem aumentar a produtividade. Portanto, no fundo, vamos realmente discutir e falar e conversar sobre o que significa realmente introduzir IA numa empresa. Ou seja, desde quem deve tomar essa decisão, que problemas justificam o investimento, quanto erro é que nós podemos aceitar e também como, e até se faz sentido desenvolvermos tecnologia própria, por exemplo, ou comprar uma solução que já existe no mercado. Portanto, Ricardo, começando já de uma forma bastante pragmática, se o ChatGPT é, entre aspas, o nível 0, quais é que são então os níveis seguintes? Ou seja, como é que tu desenharias uma escala de maturidade que permitisse a um CEO, a um gestor de uma PME, por exemplo, perceber onde está realmente a sua organização? Começam logo com se calhar a pergunta, não é? Nós quando em conversas de café ou até em reuniões mais técnicas falamos com CEOs um bocado por este país fora e internacionalmente também, perguntamos se estamos a usar IA ou se estão a usar IA. A maior parte das empresas vão dizer que sim, e depois quando tentamos perceber o que é que elas estão a usar, muitas vezes a resposta é ChatGPT. De facto, ChatGPT é uma tool que nos permite usar AI generativa, entretanto tem evoluído muito, até já tem outras tools dentro. Quem se recorda dos usos de ChatGPT há 2 anos para agora, é uma diferença brutal. A nível de maturidade, e assumindo que toda a gente sabe o que é o ChatGPT e que tem um uso do ChatGPT comum, digamos assim, pode ser básico, um bocado mais avançado, eu diria que o primeiro nível, para mim, nesta fase, é usar o ChatGPT. É quase como usar a Google ou usar o Gmail. É uma ferramenta que nós temos que usar e que nos permite alavancar muito daquilo que é o nosso trabalho. Eu diria que um nível seguinte seria usar ferramentas com IA embutida. Exemplos concretos. Por exemplo, quem é subscritor da suite do Google já começa a ter o Gemini, que consegue aceder via e-mail, já consegue aceder no Google Sheets. Se estivermos no ambiente Microsoft, o próprio Copilot já começa a estar integrado. E, portanto, já conseguimos usar algumas ferramentas, algumas integrações, já conseguimos disponibilizar configurações para toda a organização, que eu considero que essa parte acaba por ser muito importante. Podemos tocar nesse tema se fizer sentido para vocês. Pois o nível ainda seguinte é a automação de tarefas isoladas, ou seja, nós sabemos uma tarefa que é repetitiva dentro da nossa empresa e que nós entendemos, e às vezes até nem precisamos de usar inteligência artificial para o fazer, mas automatizar essa tarefa, muito à semelhança de quem tem, por exemplo, uma empresa de manufatura e compra um braço robótico para fazer uma determinada tarefa, nós conseguimos fazer isso digitalmente também, e com IA generativa é fazer esse tipo de automações um bocado em esteroides no sentido da produtividade que conseguimos alavancar. Pois acho que ainda há níveis superiores, que é quando começamos a pôr IA em processos concretos, mais do que tarefas, em processos concretos e integrada nos sistemas que a empresa usa. E por sistemas pode ser coisas simples como o e-mail, mas de forma ativa, como a coisas mais complexas como, por exemplo, o ERP, o MES ou o CRM. Para uma empresa, por exemplo, mais tecnológica, usar um CRM comum, tipo o HubSpot ou o Pipedrive, passa aqui a publicidade, mas ter isto tudo integrado com processos concretos e automatizado, acho que é um nível acima. Depois, eu acho que ainda existe 2 níveis acima deste, diria 2 níveis. Um é autonomia total, ou seja, eu sei que a IA está a fazer processos que depois, se houver aqui algum erro ou alguma coisa, alguém na empresa vai rever e vai tomar uma ação. E eu acho que esse é um dos níveis já superiores. Pois eu acho que o nível superior é acabar por criar novos canais de negócio para a empresa. Ou seja, mesmo uma empresa que não seja técnica, com inteligência artificial conseguir, com estes processos, com estas integrações todas, gerar
algum modelo de negócio ou melhorar o modelo de negócio. Acho que é o objetivo, ou deveria ser o objetivo de quase todas as empresas a operar neste momento no mundo. Portanto, tu acabas aqui por descrever 7 níveis, digamos assim, não é? Portanto, nos diferentes estágios pelos quais foste passando, acabaste por aqui caracterizar 7 níveis. Não quer dizer que sejam, obviamente, 7 níveis, não é? Podem ser mais, podem ser menos, mas, no fundo, para termos aqui, digamos, uma estrutura associada ao racional que tu partilhaste. Eu tinha aqui algumas questões que é, ou seja, para quem nos está a ver ouvir, se calhar 2 questões vão surgir. Primeiro, tudo aquilo que tem a ver com segurança e acesso aos dados e a partilha destes dados com ferramentas terceiras, ou seja, que guardrails, que salvaguardas devem estas empresas ter, e depois onde é que entra o human in the loop ao longo destes 7 estágios. Entra logo no primeiro, entra no segundo, entra só para fazer a curadoria a partir do 4º e 5º níveis que há bocado referistes, ou seja, onde é que entra então aqui o human in the loop? Entra em todos os estágios, não entra? Como é que tu vês a organização a funcionar? E até permite-me um bocadinho o desafio, e quando é que o human deixa de estar in the loop? Se é que isto faz sentido em alguns destes 7 estágios. Eu acho que faz. Eu acho que a resposta que é boa em quase tudo nesta área depende, mas eu vou expandir e explicar na minha perspectiva o que é que eu acho que depende, e se calhar começando um bocado na última questão que colocaste. As empresas têm vários processos e eu acho que para implementarmos a AI corretamente não deveríamos querer atacar todos os processos de uma vez, porque vai correr mal. Eu acho que esta parte nem é probabilístico, acho que é determinístico, certamente vai correr mal. Neste processo de encontrar aquilo que deve ser automatizado, acho que temos que podemos usar várias frameworks para definir prioridades, mas só uma matriz de Eisenhower, por exemplo, pode ser algo simples, mas definirmos uma prioridade. E consoante esse processo que é escolhido, temos que definir também aquele que é o risco que nós estamos capazes de aceitar. E uma coisa simples, como por exemplo um braço robótico numa linha de produção que é controlado por um sistema de AI que vai dar a ordem, se calhar há aí uma probabilidade de erro de acontecer alguma coisa que nós não estamos confortáveis em automatizar. Coisa diferente é um sistema que nos escreva um e-mail automático quando recebemos uma resposta de algum cliente ou até interna, ajudar-nos a fazer essa curadoria, essa procura de informação. Acho que são níveis muito diferentes de risco. E acho que o risco não deve ser colocado ad hoc em todos os processos da empresa, deve ser analisado qual é o processo que estamos a automatizar, entender porque é que o estamos a automatizar e depois verificar qual é o risco, o que é que pode acontecer de errado e se estamos dispostos a lidar com esse risco e depois, obviamente, mitigar. Depois falaste de uma parte que eu considero muito importante e que eu acho que muita gente neste momento está pura e simplesmente ignorar. No fundo, as pessoas sabem que essa parte existe, mas acabam por tomar uma decisão consciente que o valor que estas ferramentas me estão a dar ou nos estão a dar enquanto organização é superior a todos os riscos inerentes do uso, que é parte dos dados, não é? Que é, eu estou a usar estas ferramentas, se calhar a maior parte das empresas ainda as usa em versão free, até se esquece de configurar lá se estão a treinar os dados com o modelo com os meus dados ou não. E isto, claro, tem riscos enormes porque as pessoas estão literalmente a fazer dump de toda a informação confidencial para estes sistemas. Porquê é que eu acho que isto acontece? Não me perguntaste, mas também posso acrescentar. É porque eu acho que as empresas estão tão longe destas empresas tecnológicas que acabam por nem as ver como concorrência do género. Se eu partilhar aqui a lista dos meus clientes, que mal é que me pode fazer? Vai a lista dos meus clientes para uns tipos que estão ali em São Francisco e está tudo bem. Lá está, mais uma vez bate aqui no risco e depois também na awareness. Eu acho que as pessoas não têm awareness do que está a acontecer. Outra questão que me fizeste também tem a ver com a soberania dos dados. Já há modelos que nós conseguimos ter localmente a correr, que já trazem resultados interessantes. A verdade é que a maior parte das empresas não tem as skills necessárias para os pôr em produção e depois para os gerir. E depois isto também tem custos, não é? E podemos pôr um modelo destes numa cloud
ou então podemos adquirir hardware e ter fisicamente nas empresas isso a correr. O que eu tenho visto nas empresas eminentemente da economia real, so real economy, que tem armazéns, que tem fábricas, shop floors, é que estou a ver o movimento inverso. Houve uma altura que estava a sentir que as empresas estavam a ir para a cloud, agora já estou a sentir que estão a voltar in-house, a adquirir hardware, a ter o seu IT guy e a sua empresa de consultoria da IT, que também é muito comum a ver-se isso neste espaço, a dar este suporte de hardware e, portanto, ter um modelo de AI generativo, ou vulgo LLM, deployed, implica muitos custos e milhares de euros para ter um LLM, pelo menos um full model, depois podemos escolher outro tipo de soluções consoante aquilo que estamos a tentar resolver. Ricardo, não é isso que eu te ia perguntar, mas já agora, reforçando o que estavas a dizer, vê-se até a própria opção da Apple para substituir o Tim Cook, foi buscar realmente um dos principais do hardware, não é? Portanto, inverteu completamente aquilo que tinha feito até agora. Mas é que a minha questão é, eu percebo, e o Marcos colocou esta questão do Human in the Loop, e eu percebo estes passos. Agora, o que é que eu tenho verificado? É que antes há uma coisa tão importante como estes passos, que é qual é o teu negócio, não é? Porque há muita gente que parte para a ferramenta sem perceber o negócio que tem e não percebe que estas ferramentas, estas soluções dependem daquilo que é o negócio, daquilo que querem para o negócio. Estás de acordo com isto? 100%. Eu acho que do ponto de vista de... AI agora é um tema muito hot, não é? Toda a gente fala de AI, vemos pessoas a escrever artigos até em jornais a falar de AI que claramente não sabem o que estão a dizer. A mim assusta-me um bocado, porque apesar de agora eu ter um perfil muito mais business-oriented, sou inerentemente uma pessoa técnica que ainda todos os dias mete a mão na massa e, portanto, assusta-me um bocado ver até atores políticos que até vão decidir. Eu gostava muito que eles estivessem bem aconselhados e se calhar estão, mas às vezes dizem muitas asneiras que a mim preocupam porque claramente não têm noção das tecnologias, das capacidades e do impacto que está a ter nas organizações e nas pessoas também, ok? E nas pessoas. E, portanto, nas empresas, o que eu sinto agora, ainda com muitos empresários, estou a falar C-level sempre, é que às vezes querem pôr AI porque querem pôr AI, nem percebem muito bem onde, nem porquê, e nem que seja comprar subscrições de 20 euros de um provider qualquer, para eles já é um cheque, já temos AI na empresa. Depois, saber qual foi o impacto, quem é que está a usar, o que é que as pessoas estão a tirar daquilo. Amanhã aquela pessoa sai da empresa, que valor é que cria, que valor é que fica para a organização? Acho que eu diria bem mais de 90% não faz ideia nenhuma. E está tudo bem, ou seja, ainda estamos muito early stage nesta adoção. Acho que Portugal, nomeadamente, e os empresários portugueses, a usar os pacotes básicos deste tipo de ferramentas, já estamos muito bem, muitos já estão a fazer estes investimentos. Acho que precisamos dar o salto para conseguirmos, de facto, fazer este raise e descolar e começar a integrar estas ferramentas na organização. É muito diferente. Vou dar um exemplo simples para quem nos está a ouvir. Usar o ChatGPT. Usar o ChatGPT, poder ser o Gemini, o Claude, enfim, a marca é indiferente. Aliás, até pessoalmente eu não uso o ChatGPT. Mas um exemplo concreto. Eu faço um prompt incrível para escrever e-mails com a tonalidade da minha empresa. E esse prompt vive no meu bloco de notas, ou então eu crio um projeto ou o que é no meu sistema e não partilho com o resto da empresa. Na minha perspectiva, da forma que estamos, um prompt bem feito devia ser a IP da empresa. Ou seja, toda a gente da empresa devia ter esse prompt. Alguns, pode ser, sei lá, na Google Drive ou na OneDrive ou até num disco partilhado local, mas isto, na minha perspectiva, é a IP da empresa e permite que todas as pessoas da empresa comecem a falar a mesma língua com estes sistemas. Obviamente, acho que pelo menos a audiência mais técnica entende que estes sistemas são probabilísticos e não são determinísticos, ou seja, mesmo com o mesmo prompt, o resultado nunca será o mesmo, mas permite-me ter resultados semelhantes, coerentes, de acordo com aquilo que é os outputs que eu espero da minha empresa. Então, eu ter um conjunto de prompts
vários temas, não é? Deu o exemplo de um e-mail porque acho que é simples, toda a gente entende, mas de vários temas, acho que devia ser partilhado pela empresa toda e que devia ser gerido, ou seja, ativamente gerido e melhorado por toda a gente que os usa. Eu tinha uma questão, mas Pedro, não sei se força, Era vai só dar. uma curiosidade muito rápida, não sei se o Ricardo tem essa experiência, se nota alguma diferença entre, porque nós aqui no podcast já tivemos, portanto, empresários, empreendedores que têm tecnologias e soluções para organizações públicas, que estão muito focados para aí, outros não. Não sei se tens essa experiência, mas a minha pergunta barra curiosidade é, há uma diferença entre trabalhar com o setor privado e com organizações, autarquias, empresas públicas, ou a coisa está um bocadinho igual, digamos? Ótima questão. E eu acho que a nível público, acho que se deveria ter um cuidado muito maior a nível de compliance. E o motivo é simples. Tipicamente, os serviços públicos têm acesso a informação confidencial, não só de empresas, mas também de pessoas. E as pessoas não têm culpa nem são obrigadas a verem os seus dados a serem partilhados por uma pessoa que não tenha formação ou as skills de o fazer. E, portanto, nos organismos públicos, eu acho que deveria haver aqui um cuidado especial de escolha de modelos, se calhar o Estado tem capacidade suficiente para ter alguns modelos self-hosted disponíveis pelas suas equipas, algo deste género acho que deveria ser feito na parte do setor público. Isso é a minha opinião. Se está a ser feito ou não, não sei, mas é a minha opinião. Perfeito, Ricardo. Olha, e se calhar eu pegava no ponto que tu há bocado falaste dos C-levels, não é? E da tomada de decisão, que é, imagina que tu estás numa reunião de board de uma empresa, portanto és chamado para esta empresa, eles querem perceber então como implementar IA, portanto isto vemos sempre no prisma depois de quem está a ver e quem está a assistir a este conteúdo, e portanto estás numa reunião com a administração da empresa e podes no fundo fazer 3 questões para perceber se a empresa está realmente preparada ou não para implementar a IA. Que perguntas é que tu farias? Ou seja, quais é que seriam, no fundo, os desbloqueadores que tu irias tentar interpretar e depois, lá está, para quem nos vê ou ouve, e que está do outro lado, não é? E que vai aguardar que essas perguntas sejam feitas, não é? Portanto, que leitura é que tu farias? Que perguntas é que tu farias para, então, fazeres a tua interpretação e a tua análise sobre a organização? Ok. Diste-me 3 perguntas. Eu antes das 3 duas, perguntas, pode ser 4, antes é das uma 3 experiência. perguntas, eu fazia logo uma pergunta desafiadora, que é: porquê é que eu estou aqui? Porquê é que vocês querem colocar IA? E logo aí vai-se ver reações super interessantes dos CEOs de empresas e muitos deles não vão saber responder, porque não surgiu de uma necessidade específica, não havia uma estratégia, e, portanto, e eles sabem que a AI é uma big thing, querem começar a ter AI nas suas organizações, mas muitas vezes nem têm ideia nenhuma como é que vão fazer. Então eu fazia logo esta pergunta desafiadora para eles fazerem um bocado de feedback e realmente processarem, porque ninguém conhece melhor o negócio do que os C-levels de uma empresa, mas muitas vezes não fizeram este esforço consciente de entender. Depois, perguntas mais concretas e que eu gosto de fazer com as pessoas com que vão interagindo, é tentar entender os processos ou as pains que têm mais trabalho repetitivo. E muitas vezes, até mais do que impacta, a parte do trabalho repetitivo é uma easy win que se consegue fazer num projeto pequenino de IA nas empresas, entender este processo e depois, sei lá, quantas horas demora, quem são os stakeholders, fazer este mapeamento, entender o processo e fazer uma easy win, fazer uma primeira implementação. Porque depois nós vamos bater logo com tudo o que é resistência dentro da empresa, inclusive por alguns C-levels, uns são a favor, outros são contra, e depois para as pessoas que vão executar. Esqueçam as teorias que toda a gente está bem e que as pessoas acham que podem fazer reskilling. Eu acho que podem, mas as pessoas ainda não estão conscientes disso e o processo de reskilling é difícil. Não podemos achar que é só flores. Todo o processo de reskilling é difícil e desmistificar esta questão que nós não estamos a automatizar trabalhos, estamos a automatizar tarefas, acaba por ser também complexo de se fazer. Então, eu diria, a primeira questão é esta parte de mapeamento dos processos,
a perceber as horas, é interessante. Depois a segunda é percebermos que ao automatizarmos este processo, qual é a capacidade que vamos libertar? Ok, eu tenho uma pessoa, por exemplo, a fazer conciliação bancária. Eu agora vou automatizar a conciliação bancária, que terá de ser na mesma revista por essa pessoa, mas se calhar em vez de eu demorar 3 ou 4 dias no mês, vou demorar uma manhã. Ok, sobram-me 3 dias. Que skills é que tem esta pessoa? O que é que ela pode fazer à data 2? Faturas, guias de transporte, trabalho mais administrativo, sei lá, ir aos correios para uma encomenda. É suficiente para ocupar isto? Qual é o impacto que isto vai ser no meu negócio se eu libertar esta pessoa? Ok, se calhar até nenhum. Posso chegar à conclusão que é nenhum. Ok, que formação é que eu posso dar a esta pessoa? Que skills é que eu posso trazer a esta pessoa para me trazer esse impacto? Uma coisa simples que me vem assim de cabeça é: há quanto tempo não ligas, se calhar, a alguns dos teus clientes a perguntar como é que tem corrido o processo de shipping e logístico? Tipicamente, nós recebemos os e-mails quando uma coisa está, pá, devia chegar amanhã e atrasa 3 ou 4 dias e eles já estão passados. Mas se calhar está constantemente a chegar 1 ou 2 dias atrasados e ninguém sabe na empresa, porque não é suficiente para recebermos uma chamada do CEO da empresa, estão a ter uma experiência má e ninguém fez este acompanhamento. E é um processo super simples de se fazer, que não é feito, que se calhar até os comerciais não têm tempo, estão mais focados em vender o produto ou abrir novos clientes. É um processo simples que se calhar uma pessoa que até nem tinha muitas dessas skills pode fazer, começar a conversar, enfim, há tantas coisas que se podem fazer e que acrescentam valor e impacto, mas esta foi uma que me veio. E eu diria, a terceira, diz Pedro, desculpa. Não, não, força, força, eu que tinhas acabado, não, não, força. Falta uma terceira, ainda só falei duas, portanto, a primeira é o processo, a segunda seria entender a capacidade libertada e de forma que isto impacta a empresa, e eu diria que uma terceira é qual é a decisão, ou seja, o que é que no negócio muda se isto funcionar? Eu acho que seria esta. E garantir que estamos toda a gente alinhada, ou seja, Sinto que quem vai essa terceira é um pouco implementar. assustadora, se É, calhar para quem for ver ou ouvir, é um pouco assustadora. Falarmos é em muito. mudança e impacto direto no negócio. É É, muito. é isso, eu ia, e a pergunta e a reflexão que eu te ia pedir é, tu tocaste em 3 ou 4 coisas que são interessantes e que nós também já discutimos aqui. Eu próprio tive, sei lá, no último ano, 1 ano e meio, uma mudança muito grande, não é? Eu também era daqueles que acreditava que o nome, opá, sei que isto pode ser polémico, mas que o nome correto para a inteligência artificial seria inteligência ampliada, porque ia ampliar as nossas capacidades, etc. E nós estamos a ver, pelo menos para mim, isto é claro que não é nada assim. Quer dizer, ela não só amplia as nossas capacidades, como nos vai substituir em muitas tarefas, empregos, trabalhos e, na minha perspectiva, num impacto muito maior que o que estávamos a pensar, não é? Portanto, esse é o impacto. Depois, não sei, Marcos, também se é a altura certa de introduzir aqui, porque tu já levantaste uma e outra questão, que é a questão dos agentes, não é? Que se calhar vai acelerar este processo todo. Agora, e o exemplo que tu deste da contabilidade, da reconciliação, é muito interessante. Agora, qual é aqui a minha grande questão? Nós nas empresas na nossa vida, andamos a tomar muito mais decisões porque nós não temos tempo para pensar nas decisões complexas. O que é que eu gostaria? Que essa libertação toda que tu falaste, e muito bem, que eu estou 100% de acordo, é que libertasse tempo, não é? Tu até deste já aí um caminho, opá, liguem aos clientes, em vez de mandar um mail a ver se está tudo bem, voltar a esse contacto humano, e realmente há problemas de uma complexidade que vamos ser nós a resolvê-los, ou a lidar com eles, e que nos vamos libertar mais para isso. Aqui a grande questão é se nós vamos ter. Isso não é um problema da tecnologia, é dos nossos CEOs, dos nossos gestores, dos nossos diretores, se vão ter a capacidade de olhar e dizer assim: pá, porreiro, que isto dá para ganhar mais dinheiro, dá para ter menos emprego e pronto, ou se olham para isto de uma maneira mais estruturada e dizem, se calhar eu vou poder tratar os clientes como nunca tratei, se calhar eu vou poder ter um serviço de uma evolução pá, que há muito tempo que eu não fazia, não é? Parece-te também correta esta reflexão? Parece muito correta. Eu acho que no core, enquanto CEO de uma empresa,
e naquilo que tem sido a minha interação, eu acho que muito está no mindset do CEO e naquela que é a visão que ele impõe na empresa. O que eu quero dizer com isto é que se eu, enquanto CEO, tudo o que eu fizer e todos os meus investimentos for para ter impacto direto no EBIT disso, e muita gente pensa assim da empresa hoje, provavelmente vai fazer o return on investment em alguns investimentos de inteligência artificial e não o vai conseguir. Alguns conseguem, mas outros não vai conseguir. E, e isto, por este tipo de tecnologia, é quase como eu comprar uma máquina para o meu shop floor. Só que para nós, enquanto CEOs industriais, colocando nesse fato, para mim é óbvio que se eu puser uma máquina que vai automatizar, vai aumentar a produtividade, mesmo que eu demore 3 anos ou 4 anos a pagar aquela implementação. O que eu gostava de partilhar com a audiência é que isso é exatamente igual para a tecnologia. Eu não penso em máquinas, eu penso em tecnologia. Eu sei que uma tecnologia me custa determinado valor e eu vou ter essa produtividade posteriormente noutras coisas. Um exemplo concreto é, se eu colocar uma tecnologia que me vai poupar a equipa toda meia hora por dia, ou se eu desenvolver algo até internamente que faça essa poupança, o impacto na empresa é exponencial, não é só aquela meia hora por dia calculada o mês. É essa meia hora que no mês a seguir já vai duplicar porque já tive mais tempo para pensar e para fazer outras tarefas. E na tecnologia é muito isto, e eu sinto que ainda há uma desconexão muito grande em quem é 100% tech, de quem tem uma fábrica e uma produção e tem que picar cartão, porque se as pessoas não começarem a trabalhar às 8 da manhã ou às 9 da manhã, a máquina não funciona. E, portanto, esta desconexão existe e é difícil de transmitir e de mostrar valor também aos CEOs. Relativamente à parte da inteligência aumentada, eu, como sou técnico, eu nunca acreditei nisso, ou seja, eu sempre acreditei que o Plain and simple. caminho que o caminho ia ser muita substituição de várias tarefas. Não acredito na total substituição do humano, principalmente pelo Sim, fator humano, mas sim, sim. muitas das nossas tarefas acho que vão ser totalmente automatizadas. E a nível de inteligência artificial, para quem é técnico, houve um momento fundacional que isso ficou claro quase para o universo, foi quando saiu o Opus da Anthropic. A partir desse momento, o salto, na minha perspectiva, foi quântico naquilo que é as capacidades do que se consegue fazer, e eu acho que para todas as pessoas técnicas perceberam, tipo, não há going back. Podemos regular, podemos tentar pôr regras, mas o monstro já está tão grande e tão espalhado que até podemos regular na Europa. Eu garanto-vos que muitas empresas vão tentar arranjar formas, nem que seja virtual machines, para usar estas tecnologias cá de forma de legalidade discutível, mas o impacto é tão grande que já não há going back. Ricardo, agora vou ser um bocado mais provocador, porque eu tenho 62 anos, não é? Portanto, eu fiz toda a minha carreira profissional do lado do não tecnológico. Ainda por cima, a minha área de formação base, que nunca exerci, mas é a biologia, não é? E é verdade o que tu disseste, da parte de muitos empresários é isso, mas também há muita culpa das pessoas da tecnologia, que nunca, digamos, deixa-me dizer isto, epá, é sempre perigoso generalizar, mas houve sempre uma certa arrogância do ponto de vista da tecnologia, de dizer eu é que sei de tecnologia, e vocês não sabem nada, e muitas vezes esta coisa, por exemplo, bastava muitas vezes explicar, olha que a tecnologia não tem a ver com a tua proposta de valor, tem em cima de tudo a ver com os recursos que tu tens que utilizar para manteres ou melhorares a tua proposta de valor. Portanto, uma linguagem mais business que fosse entendida. E também já falamos disso aqui, era importante perceber a tua opinião. O que, por exemplo, me leva em algumas intervenções que eu tenho feito a defender que tem que haver quase que uma fusão entre os RHs e as TIs. E eu acho que tem que ser liderada pelos RHs. Nesta questão, que é, nós vamos ter os agentes, vamos ter equipas mistas, vamos ter trabalhos e processos, como tu também já disseste, que há sempre esta articulação, mas numa primeira fase, eu sei que é um problema de tecnologia, eu compreendo, e vai a pergunta, mas aquilo vai ser
tão transversal nas organizações, e tu também já foste claro, sejam públicas ou sejam privadas, e nas públicas ainda é mais delicado, porque tu também disseste isso, nas privadas tu perdes um cliente, na pública tu perdes confiança, acabou, não é? Portanto, tem esse problema acrescido. Agora, isto vai mudar tanto, vai ser tão transversal, é a tal que faz a reconciliação bancária, é a menina que era a secretária da equipa comercial, é a resposta aos mails. Portanto, isto vai ser tão transversal que tu não achas que é preciso haver que uma fusão, passo o termo se calhar exagerado, entre aquilo que é a tecnologia e aquilo que é a gestão de pessoas, porque isto a fronteira vai ser muito difícil de distinguir, admito daqui a 3 anos, 4 anos, não será uma coisa para já, mas a minha preocupação é esta, vai ser muito difícil distinguir no meu trabalho, não é? Aquilo que é o meu trabalho e aquilo que é o trabalho da tecnologia, porque ele vai estar de tal maneira articulado e cruzado que se torna complicado. Olha, fizeste vários comentários e a questão que tu colocaste acho que é ótima e muito real. Se calhar começando pela parte da arrogância. Eu acho que sim, muita. E principalmente, pois, pelo que eu percebi, vocês têm uma audiência muito técnica, mas também uma audiência nada tech. E para alguém muito técnico que está numa equipa de tech, as pessoas são muito acessíveis, há zero arrogância, mas essa é uma visão completamente diferente que as pessoas que não estão em empresas tech têm. E o motivo, eu acho que surgiu foi porque ninguém entendia a tecnologia nas empresas e tinha uma pessoa que o trabalho nunca foi auditado. Eu era o IT guy de uma empresa, eu fazia qualquer coisa, alguém me perguntava que isto não está a funcionar, eu dizia assim, acho que não dá para fazer isto, não dá. E, portanto, isto fez um empower muito grande de muitas pessoas, que são fundamentais nas empresas e sem elas o tecido empresarial português, não só português, mas no mundo não existia, certamente, mas que também foram ficando confortáveis com aquilo que sabiam, com os conhecimentos que tinham e com as skills que tinham. E isso muitas vezes até prendeu o desenvolvimento nas empresas e até às vezes contratar outras pessoas externas ou consultores externos para o crescimento. Isto é um facto, e isto aconteceu e ainda continua a acontecer. Eu acho que muito dessa sensação de arrogância que tu sentes, Pedro, e que outras pessoas que também sentem e que já partilharam comigo, que o sentem é fruto disto, ou seja, é uma consequência de muitos anos a vermos isto no mercado e muitos atores a fazê-lo. E, portanto, foi uma consequência natural. Depois, a fusão entre RH e IT. Como eu disse há pouco, ou seja, eu comecei num background super técnico, eu já trabalhava em coisas com inteligência artificial antes disso ser moda, apesar de sempre na parte de sistemas, não na parte de robótica em si, nessas coisas, mas na parte de sistemas. E eu acreditava que do ponto de que a engenharia que era a coisa incrível, não é? Ou seja, a engenharia ia revolucionar o mundo e a tecnologia que ia revolucionar o mundo. E de facto, sim, mas eu acho que isso só é verdade para uma franja muito pequena de empresas no mundo, como por exemplo as empresas que estão a fazer LLMs. Todo o resto isso foi uma evolução que eu tive, e se calhar muita gente não vai concordar e é polémico, mas todo o resto da engenharia que existe, na minha perspectiva, só deve existir com um foco, que é resolver um problema de negócio. Portanto, isto foi uma evolução que eu fui tendo com a minha maturidade técnica, principalmente, e depois transitando um bocado para o negócio, porque senão estou só a fazer engenharia com a perspectiva de melhorar a engenharia, e está tudo bem se eu for um laboratório de investigação de engenharia ou a desenvolver ferramentas de engenharia para alavancar outras organizações. Isto não são a maioria das empresas. A maioria das empresas tem um negócio que tem que operar, que tem que resolver problemas do negócio. E sabemos que muitas vezes nós estamos a escolher as ferramentas de engenharia mais corretas, mas são as que temos à disposição. Um exemplo super básico é eu posso desapertar um parafuso com uma chave de fendas ou com um barbequinho. Se eu não tiver dinheiro para comprar barbequinho, o trabalho faz-se na mesma, eu pego numa chave de fendas. E, portanto, esta é a realidade da indústria e da maior parte das empresas. E a tecnologia não pode, nem vai ser diferente, mas eu acho que ainda há muitos atores e stakeholders nas empresas tech que pensam um bocadinho assim,
eu já não penso, eu já só penso em como é que eu uso a melhor tecnologia possível, que tenha um custo razoável para este negócio e que resolva o problema e que não tenha problemas de manutenção no futuro. E isso significa que se calhar sai uma biblioteca nova amanhã, eu estou logo a implementar em todos os clientes no nosso produto. Nós agora só estamos basicamente focados neste produto, mas vamos implementar logo. Não, há um risco inerente de o fazer. O engenheiro Ricardo pensa, pá, fixe, vamos experimentar esta tecnologia e se calhar até podemos fazer uma prova de conceito interna diferente a eu pôr isto em produção, disponível para os meus clientes amanhã. E fazer este shift foi muito importante para mim na minha carreira e acho para os meus clientes também. Então, Ricardo, nesse aspecto, quem é que para ti, internamente numa empresa, deve ser o owner da agenda de IA? É uma nova posição que tem de ser criada ou ela já existe hoje nas organizações? Mais uma vez, vocês fazem boas perguntas. Essa é a intenção. E eu acho que o impacto de IA vai ser tão grande em tantos setores que tem de ser uma decisão de board. Ou seja, eu acho que não faz sentido hoje em dia haver uma reunião de board em que se a empresa não tiver a implementar, em que não se fale como é que nós vamos colocar isto na nossa organização. E, portanto, acho que o C-Level deve transmitir esta visão e até pode não ser o owner, imagina se for um C-Level que delegue muito, depende do tamanho da empresa, não é? A nível de owners do processo, também depende da estrutura da empresa, mas eu acho que devem estar envolvidas as pessoas que são owners do processo atualmente. O que é que isso significa? Se eu estou a automatizar algo relacionado com operações, se eu tiver um CEO, o CEO há de ter que estar envolvido, mas também a pessoa operacional. O que eu tenho visto acontecer é muitas vezes a decisão é só tomada a C-Level, os stakeholders é só C-Level, vamos a reuniões quase de go live e a pessoa que está no dia a dia a fazer, mas isto não é assim que se faz. Eu preciso fazer isto. E o C-Level nem sabe o que é que está a ser feito. E está tudo bem, ele não tem de saber. Mas cada vez mais há uma desconexão, porque as empresas evoluem, as empresas crescem e não é humanamente possível que eu, como CEO, saiba todas as tarefas ao detalhe de core da empresa. Das duas, uma, eu tenho um trabalho de documentação incrível, com diagramas, tudo mapeado e documentado. Nós sabemos que esta não é realidade, não vale a pena estar aqui a sacudir o pó com a peneira, mas garanto que todos os stakeholders estão envolvidos e muitas vezes até as pessoas que vão usar a tecnologia. É duro, até psicologicamente, que a pessoa vai achar que vai ser despedida muitas vezes. E fazer este combate é duro, é preciso explicar e formar as pessoas nesse sentido, mas eu acho que tem que ser feito, porque senão o projeto está condenado ao fracasso, porque as pessoas vão começar a usar e vão arranjar defeitos onde não tem, e não vai ser o CEO que vai estar a testar o software, muito provavelmente não o vai fazer, apesar que se calhar algumas das vezes até devia, porque vai dar ideias para outras coisas que possa fazer. Mas eu diria, os stakeholders, e eu acho que para a maior parte das empresas contratar alguém nesta fase eu não diria que faz sentido. Acho que ter alguém alocado, nem que seja ele próprio a pensar algumas coisas que possa fazer, alocar umas horas para falar com algumas pessoas, entender alguns processos, o que é que está a ser feito, o que é que pode ser melhorado, mas trazer alguém só head of IA não acho que seja a solução para a maior parte das empresas. Para uma empresa madura, com muitos recursos humanos, acho que sim. Ou seja, nós na verdade, e a interpretação que eu faço do que tu dizes é que nós precisamos de olhar de forma vertical para a empresa, para aquilo que queremos alterar. Ou seja, vertical porquê? Porque começamos no topo desta verticalidade na tomada de decisão, não é? Portanto, ter o sponsorship do board para que realmente as coisas aconteçam. E, por outro lado, ter aquilo que é as equipas operacionais, portanto, quem no dia-a-dia executa, estar também on board, porque depois, na verdade, vão ser eles que vão fazer esta mesma implementação, que vão, portanto, de forma contínua melhorar o processo. E nós, na verdade, nós tivemos uma conversa recentemente num podcast, onde nós, na verdade, aquilo que nós queremos é desenvolver AI Champions, não é? Que estas pessoas que estão e que executam se tornem adeptas da tecnologia, que se tornem adeptas da criação de uma cultura de partilha e de melhoria contínua. E esta, na verdade, este contexto que nós hoje temos do ponto de vista organizacional é uma oportunidade gigante que se calhar as empresas têm para trabalhar precisamente este aspecto cultural. Qual é aqui a tua visão nisso? 100%. Eu acho
que ter um champion dentro da empresa, muitas vezes, é a diferença entre termos um projeto bem sucedido ou não. E esse champions, por vezes, é o CEO, mas o que acontece também é que muitas vezes, se a equipa for eminentemente contra, o CEO prefere ter menos um problema em matar o projeto. Podemos discutir se é bem ou mal, mas para a maior parte das empresas, se calhar, é uma boa decisão, porque depois a coisa não vai correr bem. É preciso envolver várias pessoas no processo. A nível de processo, o que eu vejo é como é que isto é feito. Das duas, uma. Ou é algo que está a mexer muito nos custos do CEO, não, nós ali vamos ter que resolver porque isto está a impactar os custos. Ou então é quem, e passo a expressão, quem berra mais alto. Se eu tiver no departamento de contabilidade e as pessoas começarem a dizer estou cheio de trabalho, não consigo fazer mais, as pessoas mais vocais com os seus problemas, tipicamente é onde as organizações estão-se a focar para remover estes desafios. Eu acho que estes dois são os principais pilares para escolher os processos, porque muitas das empresas não têm as métricas em detalhe para detectar de facto, se calhar uma pessoa que até se queixa muito de conciliar as faturas, só faz aquilo 2 dias por mês e tens outro processo que se calhar é 2 semanas por mês, que tem muito mais impacto, mas a pessoa das faturas queixa-se mais, tu acabas por nem ter visibilidade do trabalho e depois as pessoas também escondem, ok? Acho que as pessoas também escondem da parte Ricardo, repetitiva. desculpa interromper porque é muito curioso isso, porque ao fim e ao cabo isso também é uma coisa que sempre aconteceu, só que agora a tecnologia vai exponenciar isso, não é? Ainda ontem estava num workshop, a dar um workshop, e alguém aí de uma grande empresa também dizia, sei que vou ser um bocado pessimista naquilo que vou dizer, mas era o que ele dizia e eu percebo bem aquilo que ele dizia e em certa parte estou de acordo. Quem na empresa evolui, quem nas empresas evolui, nomeadamente nas médias, grandes empresas, é muito mais quem tem uma política de promoção pessoal do que de competência. Não é? Portanto, tu tens que saber quando é que deves falar com a C-suite ou quando é que deves falar com o CEO. Tu és avaliado por aquilo que transpareces que fazes e não aquilo que tu fazes na realidade. E, portanto, isso vem de alguém que até tinha uma posição, mas que compreendeu isso. E nós, eu já trabalhei numa multinacional há muitos anos, e quem já sabe que isso que é assim, não é? E este também é um dos grandes riscos que a tecnologia pode trazer, e que era isso que tu também estavas agora a referir, que é, isto agora com a tecnologia vai ser muito mais exponenciado. Se calhar também por daí, há muita gente hoje a utilizar a IA nas organizações e não diz que a utiliza, que pode ser um problema, que pode gerar até um problema de alinhamento, não é? Como tu dizias há bocado, a questão do pronto, que resulta, que vai de encontro à cultura da empresa, que pode estar num Google Drive para toda a gente utilizar, só que neste momento as pessoas não, as pessoas sentem que isso até lhes permite trabalhar de uma forma, isto é, olham para aquilo de uma maneira individual e não se procuram alinhar com o desempenho da empresa, não é? E esse realmente é outro passo que vamos ter que dar, que é trabalharmos mais como equipa, não é? O core a nível problemático, eu acho que na maior parte das empresas há um desalinhamento de incentivos muito grande para os colaboradores. E posso dar um exemplo concreto que é fruto também daquilo que estavas a partilhar agora, Pedro, que é se tu tens determinadas tarefas para fazer e as acabas mais rápido, porque é que não has de poder ir embora mais cedo, por exemplo? E em Portugal, ou seja, estamos a falar no mercado português, é óbvio que nos outros países e em muitos países isto também se passa. Não quero dizer que nós somos os piores, de longe, acho que o tecido empresarial português trabalha muito bem, acho que na parte de produtividade há muito caminho a fazer, mas no geral as pessoas são leais à empresa, muitas das pessoas vestem a camisola, têm vontade de inovar e fazer, mas depois também há pessoas que estão confortáveis nas suas posições, é muito mais confortável usar o que estou habituado a usar, fazer o meu trabalhinho e ir-me embora, do que estar aqui a trazer uma tecnologia nova, vou ter que aprender, não sei se vai correr bem a minha aprendizagem, não sei se vão notar erros que eu cometia e que agora vão ficar visíveis e se calhar até está tudo bem para a empresa, mas eu vou-me sentir mal porque os meus erros começam a ser visíveis para a empresa. Já todo este fator humano que acaba por impedir também a evolução tecnológica. Eu posso contar aqui uma história com piada que
cabe como uma luva naquilo que estavas a partilhar, Pedro. Nós estávamos a mandar uns e-mails a uns potenciais clientes e enviámos um e-mail por causa do nosso novo produto. Nós resolvemos um problema muito específico e, portanto, mandámos um e-mail. E a resposta que recebemos foi: nós já estamos servidos relativamente a esse processo, ou seja, nós conhecemos mais ou menos a nossa concorrência. Existe concorrência a nível mundial, mas o que nós estamos a fazer é eminentemente difícil e não é algo que se resolve com os chat GPTs da vida. Achamos curioso uma empresa de leiria pequena já ter uma tecnologia semelhante à nossa. E estava eu e a minha CEO a analisar o e-mail e ela diz-me assim: Ricardo, isto não faz sentido nenhum. Eu, pois não faz. E ela assim: eu vou ligar porque eu quero saber o que é que eles estão a usar e tal. E ela liga. E qual era a tecnologia que eles estavam a usar para substituir o que faz a nossa tecnologia? Era a pessoa que respondeu ao e-mail. Então, a pessoa que respondeu ao e-mail estava a fazer o trabalho manual, então respondeu: já estamos servidos com aquilo que vocês fazem. Claro, e ele próprio fazia esse trabalho. E esta é a realidade de muitas empresas, porque depois empresas como a nossa, não mandamos um e-mail, não sabemos, às vezes não temos o contacto do stakeholder que vai tomar a decisão, chega a estas pessoas que acabam por não entender, não entendem a visão da empresa como um todo, nem é esse o seu trabalho, e portanto acabam por fazer um bocado de gatekeeping com medo do impacto que possa ter no seu trabalho, e é entendível que eu tenho, mas claro. toda a gente entende que acontece. Claro. E nós agora que estamos na reta final, isto é quase o fechar o ciclo, e aquilo que nós começamos e que tu dizias bem daqueles 7 níveis, e como o Marcos comentava, se calhar tudo isto também deve começar por uma formação, uma mudança cultural, explicar às pessoas, não é? Porque muitas vezes também, e tu também já referiste isto, como nós falamos muito a nível da direção, da C-suite, depois muitas vezes também não há sensibilidade, não, até agora estive a defender essas pessoas, mas também ao contrário, não há sensibilidade, é quase, eu decidi, então agora fazes, executa. E eu acho que neste caso a mudança é tão estrutural e tão forte, como este exemplo que acabaste por dizer, que se calhar qualquer deste processo, antes o passo 1 é, vamos explicar às pessoas o que é isto, não é? Vamos tirar essa carga toda, porque senão acontece o tal mail a dizer: não, já estamos servidos, e lá está. E é uma empresa que vai ficando menos competitiva, e quando acorda já é tarde, não é? Muitas vezes, não é? E este processo de alinhar, ao fim e ao cabo, as pessoas todas no objetivo do que é uma política de transição digital, de tecnologia, seja do que for, é preciso alinhar muita gente nisto, não é? Mesmo, eu acho que pôr AI sem enablement é um erro. O que acontece também, o que eu vejo acontecer, tem a ver um bocado com a willingness to pay. Porque repara, eu vou falar com um CEO de uma empresa e estou-lhe a tentar vender o meu produto, ou seja, neste caso é um produto. Mas para este produto, nós fazemos uma formação, depois do uso, etc. Mas se calhar até devia haver outra empresa, parceira, talvez, quem acaba por ser um bocado secundário, faz o primeiro módulo a sessão de enablement até mais alto nível do que propriamente por esse produto. Agora, vocês perguntam: Ricardo, vocês até podiam fazer isso? Podíamos, tirávamos um bocado de foco do produto, mas se calhar no início até fazia sentido para também aprendermos algumas coisas. Mas depois e os CEOs estão dispostos a pagar por estas sessões de formação? Nós podemos empacotar e esconder esse custo e pôr que é uma formação, mas também não seria ético da nossa parte e transparente da nossa parte de fazer. Portanto, acaba por ser muito aqui esta decisão. Pois o que eu sinto também é que muitas empresas estão a ser bombardeadas de email marketing por muitas pessoas e freelancers implementadores que usam N8Ns desta vida, e isto resolve muitos problemas. Ok, eu não quero demonizar quem o faz e as empresas que o contratam. Este tipo de soluções resolve muitos problemas, e eu acho que são receitas para correr mal long term, porque muitas das pessoas que o estão a fazer às vezes nem são técnicas, são pessoas que aprenderam pelo YouTube e está tudo bem como forma de aprender, mas não entendem o impacto verdadeiro que isto pode ter nas organizações, desde ao nível de permissões que estão a ter e os acessos que estão a dar. Não só esta parte de N8Ns da vida, como também empresas que já começam a fazer algumas tools em vibe coding interno, totalmente desprotegidas,
com um impacto brutal, desde lançar coisas em produção e terem um site acessível na internet a todo mundo, sem autorização e autenticação. Certo. E, portanto, um ator malicioso pode começar a mandar 2 ou 3 coisas para a produção todos os dias, e a empresa, quando dá por ela, tem ali 500 000 de coisas em stock, nem faz ideia como, porque alguém malicioso descobriu que aquilo estava aberto e decidiu causar impacto naquela organização. Deixa-me fazer aqui uma reflexão até agora muito pessoal, e porque tu falaste nesta questão, disseste 2 ou 3 vezes de vender um produto, e eu, mais uma vez, com a idade que tenho, com o tempo que tenho, é só para aí há 2 anos para cá, nomeadamente com o Marcos, e aqui é que eu aprendi esta questão do produtizar, porque eu acho que isso pode ser um problema de comunicação com os empresários atuais, é que para nós somos educados culturalmente sempre no sentido contrário. Isto agora é tudo serviço, acabou, não é? E a tecnologia para mim é um serviço, não é? E quando eu comecei a ouvir o Marco dizer, não, temos que produtizar isto, temos que produtizar, então isto está ao contrário, e nós aqui já várias vezes nos deparamos por isso. Eu acho que uma forma, até do ponto de vista comercial, não é? Puro e duro, se o nosso empresário da nossa PME, da nossa indústria, se ele perceber que efetivamente está aqui um produto, porque, por exemplo, na área industrial, as pessoas, o serviço para eles é uma coisa complicada, não é? Porque eles não medem, eles estão habituados, são engenheiros, pronto, não é? Estão habituados a matemática, estão habituados a fazer contas, e tu utilizaste 2 ou 3 vezes essa expressão, e como eu disse, ouvi muitas vezes o Marcos, esta questão de dizer assim, não, isto é um produto, não é? Portanto, é um bocadinho, como é que eu hei de dizer, não é isso que está na cabeça dos nossos empresários. Não estou a dizer mal ou bem, não é? Porque não é isso que estava na minha cabeça até eu começar a estudar estes temas de há 2 ou 3 anos para cá, não é? E o que nós temos na cabeça, não, isto é tudo serviço é uma coisa difícil de medir, eles vão me querer aqui debitar mais horas que o que é, isto não é controlável, vou ficar nas mãos. É esta, digamos, o paradigma que nós temos na nossa cabeça, não é? Ou que tínhamos. E muitas vezes, realmente, porque pronto, nem toda a gente teve a sorte de ir acompanhando estes assuntos, e eu acho que isto, e mais uma vez, é um testemunho puramente pessoal, não faço ideia se é correto ou não, mas esta questão de mostrarmos aos nossos empresários, não, isto aqui é um produto que tem, é uma coisa muito concreta, que vai ter impacto concreto, que vai melhorar isto, que vai ter influência no EBITDA, nos resultados, que pode ser mais fácil, digamos, a implementação das soluções, não é? Que acabaste por dizer. Deixa-me, se calhar, Ricardo, antes de responderes, até porque estamos já mesmo aqui perto do fim, aproveitar o que o Pedro disse e, no seguimento do que o Pedro disse, lançar, se calhar, já aqui a questão final, que é olharmos efetivamente para a implementação de IA numa empresa. E eu gostava de colocar o desafio que é, para a nossa audiência, dar-te um budget, Ricardo, de 5.000 euros anuais para implementarmos IA na empresa. Ou seja, a pergunta é como é que nós fazemos implementação, como é que nós investimos em IA na empresa de quem nos está a ver ou ouvir nos próximos 12 meses, ou seja, como é que tu irias distribuir esse investimento, o que é que recusarias financiar, mesmo que estivesse na moda. Portanto, com 5.000 euros, quem nos vê ou ouve, portanto, que é um budget que me parece aceitável, portanto, estamos a falar de aproximadamente cerca de 400 euros por mês, portanto, parece-me aceitável para uma PME. E depois, vendo outro caso, que é um budget mais elevado, se calhar 100 ou 200 mil euros. Isto é, para quem nos vê, para quem nos ouve, se olhar e disser assim, ok, eu vou colocar este orçamento só para investir em IA nos próximos 12 meses e quero avaliar e quero saber o que é que vai acontecer. Como é que tu, no fundo, proporias a implementação internamente? Ótimas questões. Começando na parte do produto e serviço. De facto, é muito difícil, principalmente quando estamos a vender coisas em empresas de shop floor, não é? de fábrica. Como é que nós explicamos a diferença? E é a minha luta, a nossa luta na Extra todos os dias. Porque eu acho que já vou dar um exemplo antes de continuar com a explicação, que é mais simples. Aconteceu sexta-feira, estava numa reunião com um cliente e com um parceiro implementador da ERPs nesse cliente, e estávamos a falar das integrações, como é que nós íamos fazer, como é que nós íamos mapear. A certa altura o parceiro da ERP disse,
eu precisava que vocês nos dissessem os campos que vocês precisam, exatamente, porque eu depois aqui faço o mapeamento para a API conseguir libertar-vos isto. Se vocês souberem quais são os campos. E nem fui eu que respondi, foi o CEO, que é nosso cliente, que respondeu. E disse algo do género. Eles fazem isto o dia todo, todos os dias. É claro que eles sabem quais são os campos que precisam. E esta diferença pode parecer uma coisa tão simples, mas é isto que muda tudo, nós somos os melhores a fazer aquilo que nós fazemos. É um produto, está testado, temos vários clientes, já vimos quase todos os casos possíveis e imaginários e já estamos a antever outros casos. E por vezes nós trabalhamos muito com matching de produtos, esse tipo de coisas. Chegam-nos clientes a dizer assim, mas as nossas referências são muitas vezes diferentes das referências dos clientes. E eles acham que é um caso único. Isso é a realidade de todas as empresas, é pegar no telefone, fazer scroll, o primeiro CEO ou operations de qualquer empresa e perguntar assim, olha, as referências que tu recebes dos teus clientes são sempre iguais às que vocês têm ou são diferentes? Eu ainda não encontrei um caso. Mas muitas vezes, nós, enquanto empresários, achamos que nós temos casos únicos internos. E até podemos ter. Eu ainda não encontrei nenhum. Portanto, o facto de ter um produto é nós estarmos a lidar com alguém que lida com aquele problema todos os dias, que já viu N vezes aquele problema e que se foca a resolver aquele problema. É muito diferente de eu contratar um consultor que também até pode ajudar a resolver aquele problema. A probabilidade de eu conseguir ter uma solução tão boa é ínfima, porque nós temos uma equipa construída para resolver aquele problema. Isso significa ter pessoas com doutoramento dentro da nossa equipa a fazer algumas coisas, significa ter pessoas de infraestrutura que sabem montar infraestruturas e têm também skills de segurança e de compliance para garantir que está tudo bem. Nós agora estamos a iniciar os movimentos para sermos certificados ISO 27001. Até estou a benzer porque é uma certificação difícil de fazer, mas de facto é um caminho que nós queremos dar. Nós damos todas estas garantias de funcionamento, que alguém de serviço acaba por ser difícil, mas que resolve também problemas, ok? A minha empresa era 100% de serviço durante muitos anos. Eu comecei a tentar lançar um produto, correu mal, virei para serviços, que foi isso que eu trabalhei grande parte da minha vida, e agora voltei ao produto, e se Deus quiser não voltarei aos serviços tão cedo. Apesar que o nosso produto acaba por ter aqui uma parte de serviço também, mas o core é produto. Relativamente ao investimento em IA, com 5.000 euros eu dou uma sugestão concreta, porque acho que o budget é muito pequeno e, portanto, não conseguimos ter um impacto brutal, mas eu acho que conseguimos ter um impacto bastante positivo, mas não exponencial, e eu iria para alguma das soluções que sejam implementadas a nível organizacional, pelo menos para algumas pessoas, como, por exemplo, ter um Copilot, ou ter um Gemini, ou ter um set de ações pagas, ou seja, alguma coisa paga, ChatGPT, Claude, o que quer que seja. Acho que isso é óbvio. E depois o resto do budget eu investiria em informação. Acho que era muito mais importante, se calhar no primeiro ano, eu investir esses 5.000 euros em formação e a dar o primeiro contacto, para eu até mentalizar-me a mim e a minha equipa, e depois no segundo ano fazer um investimento maior. Por exemplo, passado uns meses. Acho que este seria o movimento óbvio. Na parte dos 100.000 euros, acaba por ser um bocado difícil de definir o que é que eu faço, quais são os processos, porque isto varia muito. Eu, se calhar, partilhava era uma framework de como investir ou como fazer. E eu começaria por fazer um diagnóstico, de escolher um processo. Isso pode ser feito por uma consultoria ou até interno, mas se pudesse haver aqui alguém, nem que seja um freelancer, umas horas, ajudar a trazer um background um bocado técnico, a ajudar neste diagnóstico, acho que seria brutal. Identificar os processos, quantas horas, quanto é que isto me custa, entender custos. Nós não sabemos quanto é que nos custa a reconciliação bancária na nossa empresa. É muito difícil nós termos este custo. E está tudo bem, os CEOs têm que se preocupar em operar e estes custos, esta minúcia, se calhar não têm. Mas para fazer um processo de implementação de IA bem feito, se calhar precisamos calcular alguns destes custos, deste trabalho mais white collar, não é? Para entender o que é que deve ser automatizado, porque a IA, à data de hoje, está a começar mais em white collar. No futuro, quando vierem os robôs, aí a conversa é outra. Estamos a falar de hoje. Portanto, fazer este mapeamento todo, depois, adjudicar, pedir a alguém para desenvolver um sistema, um caso, um projeto, ponta a ponta. Tem que ficar a funcionar
e funcionar significa que está integrado com os sistemas atuais da empresa, não é uma coisa à parte que está ali a fazer sozinha. Depois a parte final, e que eu diria que também, se calhar até é mais importante, é a adoção, que é quem é que está a usar isto, as pessoas estão formadas e se isto está a ser usado dentro da empresa. Depois eu iterava até chegar ao limite do nosso budget, ou seja, é um processo, custou-me, sei lá, 5.000 euros a fazer o diagnóstico, 30.000 a implementar e formações, portanto ainda me sobra algum budget, depois itero, vamos ao próximo processo e já vai correr muito melhor, porque eu já entendo melhor como funciona o sistema, já sei como é que vai funcionar o processo diagnóstico, se calhar até internamente, nos tempos livres de algumas pessoas, já fomos calculando algum destes custos. Quando alguém se senta comigo a fazer um novo diagnóstico ou até definir a implementação, já vai ser muito claro para todos os stakeholders e até internamente, dentro da empresa, já temos mais champions, quem já está a usar, não, pá, é fixe, que vai-te resolver, pá, eu agora até consigo ligar aos clientes mais vezes, já aumentou um bocado a faturação, pá, não temos a certeza, mas é um indicador que se calhar até foi de libertar essas pessoas e fazer um acompanhamento melhor, e pá, eu diria que este processo repetitivo é a chave do sucesso para a maioria das empresas. Ricardo, fantástico. Eu acho que fechamos com chave de ouro aqui o nosso podcast. Oh, Pedro, como sempre, passar desta bola aqui no fim, que é uma tendência. Eu não sei se há algo queiras aqui acrescentar. Se não... Está tudo esclarecido e obrigado ao Ricardo. É isso mesmo. Ricardo, fechamos com chave de ouro. Obrigado pela tua disponibilidade e por este conteúdo e estes modelos mentais muito pragmáticos que nos trouxeste de implementação da tecnologia, que seguramente para quem nos irá ver ouvir tem aqui muito material para refletir e perceber como implementar e adotar de forma assertiva a tecnologia. E, portanto, para quem nos está a ver ouvir já sabe, pode nos seguir no nosso canal YouTube, também no Spotify e no LinkedIn. E é isso. Até ao próximo podcast. Ricardo, obrigado por me terem. Muito obrigado. Obrigado. Decoding AI.